Olá, bom dia, turma do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já estamos na reta final, quarto bimestre. Uma pena não estarmos juntos em sala de aula, mas vida que segue, né? A gente precisa se adaptar e seguir os nossos estudos. Então, dando sequência, hoje a gente vai falar sobre unidades padronizadas de medidas de superfície. Lembra que na aula passada a gente falou sobre as unidades de superfície? A gente até viu, né, que em uma situação hipotética, né, foi utilizada folhas de jornal para saber a área, né, da sala e da cozinha de determinado personagem. Então, vamos acompanhar o estudo de hoje. Vamos verificar, página 117. Vimos que o resultado obtido no cálculo da medida da área de uma figura depende da unidade de medida de superfície considerada. Anteriormente, ou seja, o que vimos na aula passada, foram usadas folhas de jornal para medir a superfície do chão de uma sala. Agora imagine a seguinte situação. Imagine se você, por exemplo, fosse em determinada loja e falasse: olha, eu preciso de um carpete, de um tapete capaz de atender uma área equivalente a todas essas folhas de jornais. Não é usual, não é comum, né? E nem prático. Então, observe que a estratégia usada por Ronaldo para informar ao vendedor a quantidade de carpete pode até funcionar, mas não é convencional. Para evitar esse tipo de situação, foram criadas unidades padronizadas de medida de superfície, como o centímetro quadrado, o metro quadrado e o quilômetro quadrado, ok? Então, a gente vai ver essas três. Primeiramente, o centímetro quadrado. Um centímetro quadrado é a área de um quadrado cuja medida do lado é 1 centímetro. Ele é usado para expressar pequenas áreas, como a de uma figura desenhada no caderno ou a de um anúncio de jornal, tá? Então, é para pequenas áreas, normalmente das quais você consegue medir com a régua, por exemplo, né? Uma folha de caderno ou folha de jornal. Observe que o mosaico ao lado é composto por 270 pastilhas de vidros quadradas, com um lado medindo 1 centímetro cada. Portanto, esse mosaico tem área igual a 270 centímetros quadrados, tá? Tá vendo que a gente tem duas medidas, por isso que é o quadrado. É muito importante você colocar essa informação, porque a gente está falando de unidades de medidas de superfície, ok? Agora o metro quadrado, que é muito usual. Então, o metro quadrado é a área de um quadrado, cuja medida de lado é 1 metro. Ele é usado para expressar áreas maiores, como a de uma sala de aula ou de uma quadra de esportes. Um quintal, por exemplo, foi coberto com 42 tapetes de gramas quadrados, cujo lado mede 1 metro e tem área igual a 42 metros quadrados. Então, cada tapetinho desse tem um metro de lado, né? Então, aqui nessa situação hipotética, foi necessário uma área de 42 metros quadrados de tapetes de grama, ok? Dando sequência, quilômetro quadrado. Um quilômetro quadrado é a área de um quadrado cuja medida do lado é 1 quilômetro. Ele é usado para expressar grandes áreas, como a de um país, a de um lago ou de uma reserva ecológica, tá? Então, a gente sempre utiliza o quilômetro quadrado para áreas muito grandes, tá? Olha um detalhe, uma curiosidade. A área total desmatada na Amazônia Legal de agosto de 2016 a julho de 2017 foi 6.624 quilômetros quadrados, né? Uma pena. Então, olha a conscientização aí, pessoal, a importância de preservar, né, a nossa natureza. Então, e o que significa Amazônia Legal? Corresponde à área dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. Ok? Para finalizar, unidades agrárias. Vocês já ouviram falar sobre área ou hectare? Muito utilizado em medições de terrenos, tá? Então, para medir a superfície de áreas rurais, como sítios, chácaras e fazendas, são usadas algumas unidades de medidas de superfície específicas. As mais comuns são o are e o hectare. Entre parênteses está aqui, olha, como você pode simplificar, né, a denominação deles, tá? O are nada mais é do que a área de um terreno,
de formato quadrado com lado medindo 10 metros, tá? Já o hectare equivale a 100 ares, ou seja, a área de um terreno quadrado com lado medindo 100 metros, tá? Então, tá aqui um desenho demonstrando, tá, a diferença de área para hectare. Ó, um área, lados medindo 10 metros. Hectares já são quadrados, ou seja, áreas, né, medindo 100 metros. Ok? Então, finalizamos por hoje. Bora fazer as atividades, tá bom? Não finalizem o vídeo. Eu deixei, a partir de agora, correções das atividades da aula passada, tá bom? Então, meta da aula é realizar as atividades que se iniciam na página 120 e fazer a correção das atividades deixadas na última aula, ok? Excelente dia de estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima, turma!